Os instrumentos recortados e analisados de forma individual, eles vão trazer mais problemas e prejuízos para vocês do que soluções. Bem-vindos, senhoras e senhores. Nesse vídeo nós iremos abordar um dos equívocos mais comuns das estruturas sucessórias no Brasil, que são soluções muito simplificadas, quase que copiadas e coladas, para resolver problemas complexos. Problemas complexos precisam ser resolvidos com soluções adequadas, personalizadas e muitas vezes até um pouco mais sofisticadas, mas na maioria das vezes soluções simples, só que soluções customizadas para cada tipo de planejamento. Nesse vídeo nós vamos passar pelos principais erros que a gente observa em nossa rotina enquanto multifamily office, na estruturação inadequada, muitas vezes feitas por contadores, advogados, por planejadores financeiros ou até mesmo por amigos como gerentes de banco e outros tipos de funções que acabam sendo demandadas pelas pessoas para darem dicas e recomendações que podem sim colocar o patrimônio numa situação de risco indesejado. Vamos começar falando sobre o risco de copiar e colar. Estratégias de terceiros, elas podem funcionar em muitos casos. Existem estratégias que sim permitem um nível de generalização e de utilização mais plural que você pode pensar em ter sim no seu patrimônio. Contudo, é temerário recortar uma estratégia patrimonial de um terceiro e utilizar na sua estrutura. O mundo hoje, senhoras e senhores, vive uma anomalia nunca antes vista na nossa história, que é fruto desse acesso e dessa escala que o ambiente digital promove para as pessoas. Hoje, qualquer advogado inexperiente, qualquer planejador financeiro que começou a sua vida, ele abre uma rede social e com um bom trabalho de time de design, web design, ele vai estar trazendo conteúdos e soluções, transparecendo uma experiência que nem sempre é uma realidade. Infelizmente, esses experts, eles trazem modelos escaláveis, como eles mesmos trazem, de soluções patrimoniais, e não é possível escalar soluções patrimoniais. Eu tenho 21 anos, quase 22, atuando na gestão de patrimônio. Destes quase uma década e meia atuando apenas com grandes fortunas. Se tem uma coisa que eu posso afirmar para vocês, senhoras e senhores, é que eu nunca fiz uma estrutura sucessória igual a outra. E eu já fiz dezenas de estruturações sucessórias em todos esses anos. De famílias muito relevantes. Estratégias complexas, envolvendo patrimônio no Brasil, envolvendo patrimônio no exterior. E eu posso novamente afirmar para vocês. Eu nunca fiz uma estrutura sucessória igual a outra. Replicar a estrutura que deu certo com um amigo, replicar a estrutura que um guru digital lhe trouxe, pode trazer riscos demasiados para o seu patrimônio. Desconsiderar características individuais, desconsiderar restrições e objetivos individuais dentro de um processo sucessório, é o início do fim. Eu até vou além e digo o seguinte: quando vocês estiverem diante de alguém que esteja padronizando algum nível de solução, saia correndo. Essa pessoa ela vai lhe colocar em problemas. Eu estou falando desde soluções básicas, como você tem hoje muitos advogados vendendo holding patrimonial, como se isso fosse uma solução patrimonial. Mesmo soluções societárias como holdings patrimoniais, naturalmente para se deter os ativos imobiliários, elas não podem ser padronizadas. Os tipos societários mudam, a classificação contábil de cada ativo muda, o regimento da administração da empresa ela é alterado, o acordo de sócios ele é diferente, o tipo societário ele pode mudar. Existem sociedades específicas para classes de ativos específicas de imobiliários, outras são sociedades diferentes, os quinais eles vão variar.
não é possível padronizar nada referente a uma estruturação sucessória. Então, copiar e colar tem riscos muito significativos dentro de um planejamento societário. E esse ambiente de especialistas, esse ambiente onde cada um vende um recorte diferente da mesma solução, acaba levando o indivíduo, o investidor, o patriarca ou a matriarca ao erro. Quando você faz análises de instrumentos societários isolados, então vamos aqui fazer uma análise sobre testamentos. É claro que não tem nenhum impedimento de você aprender sobre testamentos, né? Inclusive, é um excelente conteúdo para a gente trazer aqui para a nossa Academy, cursos específicos sobre os veículos sucessórios isolados. Mas não para serem contratados de forma isolada, mas para serem analisados de forma isolada dentro de um conjunto de soluções. Porque cada ferramenta sucessória diferente vai atender a uma dor diferente, vai atender a um objetivo diferente, vai atender a uma expectativa diferente. Vai ter um custo diferente, vai ter um prazo de implementação diferente e vai trazer consequências diferentes para o seu patrimônio ou do patrimônio de quem você estiver estruturando o capital. Eu vejo, por exemplo, muitos especialistas falando da doação, como se a doação fosse resolver todos os problemas. E não é verdade. Você vai doar em dinheiro vivo ou você vai criar um veículo societário com regras de administração e depois doar o veículo? É dinheiro ou é patrimônio imobiliário? São cotas societárias operacionais ou cotas societárias patrimoniais? A doação ela acontece no Brasil ou ela acontece no exterior? Ela está em que moeda? A contabilização dessa doação é por valor de mercado ou é por valor de contabilidade? Esses valores contábeis estão acruados corretamente ou não estão? Veja, senhoras e senhores, eu estou apenas batendo um papo com vocês aqui. E olha quantas variáveis eu já consegui levantar sobre um mesmo elemento. Eu vejo as pessoas falando de holdings hoje, né? Acabou que essa palavra entrou na moda. E eu vejo todo mundo vendendo soluções de holding. Eu estou vendo advogados vendendo treinamentos para mais advogados poderem falar de holding. Existem mais advogados no Brasil do que em todo o resto do mundo somados. Existem mais advogados em São Paulo do que em todos os Estados Unidos. São formados milhares de advogados todos os anos aqui no Brasil. Entenda que essa massa de profissionais, na maior parte das vezes ainda sem experiência, sem o nível de qualificação desejada, eles estão vendendo soluções à torta e à direita, aos quatro cantos. E soluções muitas vezes que não atendem de forma completa a um objetivo familiar. Semana passada mesmo eu estive com uma família que nós estávamos montando um diagnóstico para eles e eles vieram de um casal de contadores que os atende na sua contabilidade há muitos anos e que trouxe uma recomendação enfática de que a solução sucessória para eles era fazer uma holding. E naturalmente, depois de 3 ou 4 perguntas na mesa de reunião, com todo cuidado para não expor o profissional, a própria família avaliou que tinha entrado em um funil de recomendações medíocre, né, no sentido de ser limitado. E que aquela recomendação não atenderia de forma plena a todos os objetivos que a família tinha, inclusive apenas os objetivos empresariais, porque a família ela tinha um conjunto de empresas patrimoniais e um conjunto de empresas operacionais. E nesse tipo de situação não é salutar que a gente conecte a patrimônio com risco de atividade. Então nem mesmo no tipo de ativo que as holdings costumam colaborar, a recomendação padronizada de apenas fazer uma holding atenderia a essa família. O que eu quero dizer com isso, senhoras e senhores, é que seja um seguro de vida, seja um testamento, seja uma holding, seja uma patrimonial, os instrumentos recortados e analisados de forma individual, eles vão trazer mais problemas e prejuízos para vocês do que soluções. Quantas vezes você já não escutou life planners e corretores de seguros
indicando que a apólice de seguro que eles vendem é a solução para o seu patrimônio sucessório, que os seus herdeiros terão liquidez, que são investimentos praticamente porque tem uma correção de meta atuarial mais inflação, que é o dinheiro que fica livre dos credores porque está na seguradora. Vejam, tudo isso é verdade, mas não necessariamente vai atender ao seu objetivo. Por exemplo, em se tratando de famílias ultramilionárias, nós nunca usamos seguro de vida para transferir o patrimônio da primeira geração para a segunda. Sempre da primeira geração para a segunda, nós fazemos uma transferência societária, transferimos o patrimônio em bloco e não pagamos uma apólice para que quando a gente tenha uma morte e que venha os custos de inventário, aquela família tenha dinheiro para pagar o inventário. Isso é uma bobagem sem tamanho. Você está de frente com algum corretor de seguros que está lhe vendendo essa ideia, bote ele para fora da sua sala. Não é assim que funciona. Mas, por exemplo, as apólices de seguro, principalmente as resgatáveis, que quando contratadas com tempo hábil, vão permitir uma relação de prêmio pago versus cobertura muito confortável. São excelentes veículos para a gente fazer sucessão de segunda para terceira geração, ou de terceira para quarta, a depender de qual seja a estrutura da família. Porque muitas vezes antecipar em vida é muito caro. E com o pouco avançar da idade, essa relação de cobertura acaba sendo uma relação muito benéfica economicamente falando. Inclusive equivalendo muitas vezes em termos de custo total sucessório a estrutura de cada um. Mas veja, se porventura essa pessoa estiver no Brasil, que é um país que está para ter progressão de alíquotas na sucessão, essa é uma estrutura que já não vai valer a pena, porque você vai estar contratando hoje uma cobertura para pagar uma alíquota corrente, e essa alíquota ela pode dobrar, por exemplo, e você ser pego de surpresa. Então notem, existe uma análise jurídica que precisa ser feita, existe uma análise contábil que precisa ser feita, e é preciso considerar as peculiaridades, as particularidades de cada família, tanto empresariais quanto tributárias. Sabe, a família ela tem algum comitê de gestão, algum comitê de investimento, quem é que tem poder de veto, quem é que não tem? Existe um acordo societário para regular esse patrimônio empresarial? Como é que o fluxo de caixa responderá a um evento de morte? São tantas as análises, senhoras e senhores, que precisam ser feitas que realmente é impossível montar um planejamento sucessório com ferramentas recortadas. É muito perigoso copiar e colar estratégias de terceiros. É muito perigoso não considerar as particularidades de um patrimônio. E mais perigoso ainda é achar que uma estrutura sucessória feita a partir de um veículo ou de outro será uma estrutura saudável para o seu patrimônio. Portanto, concluindo esse vídeo, senhoras e senhores, acho que está mais do que claro o alerta de que vocês precisam ter estruturas plurais, estruturas que se comuniquem, que tenham interação entre os objetivos das linhas geracionais e que converse com todo o mix de ferramentas sucessórias que existe à sua disposição. Esqueça a ideia de lidar com os especialistas de holdings, especialistas de seguro. Você precisa de um planejador financeiro que tenha um olhar global, que tenha um olhar plural, que conheça de todas as ferramentas para lhe apoiar dentro deste processo. Espero que esse vídeo tenha aberto a sua cabeça em relação a essas armadilhas que a gente vê diariamente aqui, as famílias cometendo com seus patrimônios, e que lhe permita dar um próximo passo mais sóbrio, seja na busca da sua educação continuada, seja na contratação de um serviço adequado para cumprir os seus objetivos sucessórios e manter o patrimônio da sua família protegido. Muito obrigado e até a próxima.